Eu quero considerar essa temática na perspectiva que nós temos trabalhado até então, a necessidade de confiar em Cristo Jesus como nosso Senhor Supremo. Ele é Salvador suficiente, porque Ele é Senhor Supremo, e, portanto, Ele pode me levar a atos na vida cristã de contemplação, contemplar a pessoa de Cristo. Ele pode me levar a despojar da minha carne, da minha natureza caída. Ele pode me conduzir a uma renovação de mente. Ele pode me revestir do caráter de Cristo. Essa semana eu li uma frase do pastor Felipe Niel, amigo nosso, e ele postou uma frase dizendo o seguinte: nós não somos imigrantes buscando fazer daqui nossa casa. Não somos turistas de passagem buscando conforto com as coisas daqui. Somos exilados espirituais, ansiando em chegar em casa celestial, enquanto aqui proclamamos a mensagem do nosso Rei Jesus. E ele destaca: somos forasteiros espirituais em terra estranha. Somos forasteiros espirituais em terra estranha. Essa é a perspectiva que eu quero conduzir hoje à noite a nossa conversa aqui. Se você notar no verso 1 do capítulo 3, ele começa com um portanto. Portanto, e aqui nós podemos compreender que antes, o apóstolo Paulo discorreu no capítulo 2, dos versos 13 em diante, que nós antes éramos mortos, nós não tínhamos identidade, sem Cristo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vai destacar que assim como outros, nós estávamos mortos pelas nossas transgressões. Já no capítulo 2, ainda verso 13, ele diz: agora vocês são mortos, mas vivos. E ele complementa essa ideia, desenvolvendo dos versos 13 e 14, quando ele diz que juntamente com Cristo nós fomos sepultados, mas também juntamente com Cristo nós fomos ressurretos. Nós fomos ressurretos juntamente com Cristo. Aqui no capítulo 3, verso 3, ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E ele conclui dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Paulo, então, ele trabalha essa imagem de que antes nós éramos vivos mortos. As pessoas estão vivas aí, caminhando, fazendo compra, casando, dando-se em casamento, praticando lazer. Elas estão vivas, mas mortas. Mortas para com Deus, separadas de uma comunhão com Cristo, separados uns dos outros, separados de si mesmos, vivendo profunda crise existencial, como é o caso de muitos. E é interessante que Paulo agora, ele vai inverter. Nós não somos mais vivos mortos, nós somos mortos vivos. Nós somos mortos, mas agora vivos. E essa é a linguagem que o apóstolo Paulo trabalha aqui no capítulo 3. O poder da ressurreição precisa ser vivenciado num grau cada vez maior pelo discípulo de Jesus. A nossa união com o Cristo exaltado, que nós cantamos hoje à noite aqui, tem o poder de transformar toda a nossa vida, transformar a nossa mente, coração e as nossas vontades. Essa é a percepção que nós temos aqui. Portanto, se ser discípulo autêntico, verdadeiro de Jesus, é viver como quem morreu com Cristo, se o verdadeiro discípulo de Jesus, o cristão verdadeiro, quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, quem foi visitado com a graça de Deus, é aquele que vive como quem já morreu com Cristo? A grande pergunta e a resposta que nós vamos tentar
aplicar hoje aqui é exatamente essa. Como é que o discípulo vive como quem já morreu? Quais são as evidências? Quais são as amostras? Quais são as marcas desse discípulo que está vivendo como quem já morreu com Cristo? Como ser um morto-vivo? Com base nesse texto, nós vamos aprender 4 atitudes que evidenciam no nosso dia a dia alguém que vive como quem morreu com Cristo. A primeira está aí nos versos 1 a 4. O apóstolo Paulo, ele faz um esforço aqui para encorajar o crente em Cristo, o crente que estava morando lá em Colossos, aqueles homens e mulheres que estão ali sendo levados ao lado com conversas, ensinos de falsos mestres. E nós estamos aqui percebendo o apóstolo Paulo dizendo: olha, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, vocês precisam manter o seu olhar fixo nas realidades do alto. Vocês devem buscar as coisas do alto. Esse se aqui não é uma dúvida, aqui não é uma condicional. Se, a melhor maneira de traduzir aqui seria: já que vocês ressuscitaram, porque ele já disse lá atrás, vocês morreram com Cristo. Se vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, vocês precisam buscar as coisas do alto. Então, em primeiro lugar, o discípulo de Jesus que vive como quem morreu com Cristo, ele contempla somente a Cristo. Fica um pouco na dúvida, porque ele fala as coisas lá do alto. E nós vamos entender o que são essas coisas do alto. Mas por enquanto, note que ele está dizendo as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Na percepção do apóstolo Paulo, é o seguinte: ele nota aí que o discípulo de Jesus, ele precisa ter uma nova perspectiva. Ele precisa olhar agora da perspectiva de quem é ressurreto, de quem já morreu para as coisas antigas dessa vida, de que alguém que já morreu para as coisas da natureza caída. Ele vai relacionar as coisas da terra, relacionados então com a natureza pecaminosa, e ele vai então incentivar o crente a olhar a vida agora pela perspectiva da ressurreição. Pela perspectiva da ressurreição. A necessidade do discípulo de Jesus compreender e aprofundar-se na compreensão maior das verdades espirituais. À medida que o crente, então, ele olha para Cristo, ele vê as bênçãos que estão em Cristo. À medida que ele olha para Cristo, ele está sentado à destra de Deus, ele passa também a discorrer sobre as bênçãos que em Cristo estão disponíveis, as realidades espirituais. Ele pode se aprofundar melhor no entendimento do próprio Deus. O crente em Cristo, o discípulo de Cristo, ele precisa ver a vida por uma nova perspectiva. Ele precisa buscar as coisas do alto. Ele precisa então focar no Cristo, contemplar esse Cristo, e a partir dele ter esse desvendamento das verdades espirituais, realidades espirituais. Esse foco do pensamento do verdadeiro discípulo, que é Cristo, faz com que ele também tenha uma nova mentalidade. À medida que ele desenvolve uma nova perspectiva, ele aprende a pensar de uma forma diferente. E é basicamente isso que ele diz no verso 2. No verso 2, ele sai da ideia de buscar as coisas do alto, essa perspectiva das coisas do alto, mas agora ele passa a falar de pensar. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Uma nova mentalidade. Pensar aqui é a ideia de ter uma disposição mental para perceber as realidades espirituais. A essência da vida cristã é mental. Aquilo que está na sua mente são realidades ou verdades que você crê.
Provérbios já dizia que assim como a sua alma pensa, assim você é. Cuidado com o que você pensa. O que você pensa tem capacidade de moldar as suas emoções, tem a capacidade de moldar as suas atitudes. Na verdade, o que você faz, os seus comportamentos, decorrem das suas emoções, que decorre do seu pensar, que decorre daquilo que você pensa, daquilo que você acredita. Portanto, se você deseja alterar o seu comportamento, é provável que você precise alterar a sua maneira de pensar, ou em quem você pensa, ou no que você pensa. Aquilo que geralmente você costuma pensar, aquele assunto que você está rotineiramente refletindo, é aquilo que você acredita, é aquilo que você entrega à sua vida, portanto, vêm os acompanhamentos emocionais, psicológicos e, portanto, as ações. Paulo, então, ele diz que nós devemos contemplar somente a Cristo. Busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado. E à medida que você estiver tomando de conta dessas realidades, de bênçãos que estão em Cristo, seja isso que ocupe vosso pensamento. Pense nessas coisas, porque elas terão o poder de moldar as suas emoções, de moldar o seu estado psicológico, e certamente vai mudar o seu comportamento. Tem muitas pessoas tentando mudar de vida, mas ainda não entenderam que mudança ocorre como fruto do que você pensa. O segredo é aqui. O segredo é aqui. A essência da vida cristã é mental. Não é à toa que nós somos conhecidos como o povo do livro. Não é à toa que nós somos conhecidos como o povo que estuda a Bíblia. Não é à toa que nós somos conhecidos como o povo que tem intimidade com as Escrituras. Porque é ela que molda a nossa mente. É a maneira que nós temos de receber informações novas. E alterar então o nosso modo de pensar mundano, secular. E receber então a mentalidade divina, as coisas que estão no alto. Você percebe que no nosso ambiente de culto, tem algumas músicas, algumas canções, que por si só ela declara-se bela. Você não precisa chamar alguém para dizer, puxa, que música bonita, né? Puxa, como a igreja cantou bonito. Você não precisa dizer isso. Algumas verdades que nós cantamos hoje à noite, eu não sei se aconteceu com você, mas me deu vontade de estar logo lá. São realidades profundas que traz ao nosso coração esse desejo profundo. Senhor Jesus, por que não agora? Por que o Senhor ainda demora um pouco? Eu queria isso. É aquela ideia do salmista, se não me engano, Davi, que estar nos teus átrios vale mais do que estar em qualquer outro lugar. Como é que ele diz lá? Um dia nos teus átrios, não é? Vale do que estar em qualquer outro lugar. É bom contemplar isso. É bom ouvir isso. É bom pensar sobre isso. Tem essa dimensão prática na nossa vida. Contemplar somente a Cristo envolve também uma nova motivação. A verdadeira vida imortal e a glória por vir estão sendo mencionadas aqui quando Paulo diz: por que você tem que pensar nas coisas do alto? Por que você tem que buscar as coisas do alto? Por que essa nova perspectiva? Por que essa nova mentalidade? A razão está aí no verso 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, está em Deus. Outra forma de dizer é, agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo. Com Cristo, sua vida e verdadeira vida está escondida com Cristo. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, lá no passado, continua tendo poder até os dias de hoje. O que Cristo fez na cruz do Calvário tem poder ainda até os dias de hoje.
e conduz homens, mulheres, jovens e crianças à comunhão perfeita com o Pai, perfeita com Deus, perfeita com Cristo Jesus. Existe uma nova motivação para vivermos aqui. Cristo é a nossa vida. Paulo já dizia que viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a visão do apóstolo Paulo, essa é a visão da palavra de Deus aos nossos corações. O mundo não compreende essa nova vida. Portanto, ela está oculta. Mas Paulo diz no verso 4, quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. É isso que você está aguardando? A sua vida está em Cristo. Cristo é a sua vida. Nós estamos seguros eternamente contra os inimigos espirituais. Nós temos acesso ao Pai. Essa é a verdade que está aí, claramente, nesse primeiro parágrafo. O apóstolo Paulo quer encorajar o discípulo de Cristo a viver como quem morreu com Cristo, contemplando somente a Cristo. Infelizmente, tem muitos cristãos, homens, mulheres, que se dizem cristãos, que passam a semana contemplando tantas outras coisas menos Cristo. Que tem tempo para contemplar outras verdades que não Cristo. Que tem tempo para contemplar outras ambições que não Cristo. Não reclame se a sua vida for uma mesmice espiritual. O discípulo de Jesus Cristo, que vive como quem já morreu em Cristo, ele contempla, ele está olhando na perspectiva da eternidade, ele está mirando Cristo, ele está focando a realidade de Cristo Jesus. Uma segunda verdade, ou pelo menos evidência, que o texto nos apresenta, como é ser um morto-vivo, como é viver como quem já morreu, está aí nos versos 5 a 9. Leia, por favor, comigo, acompanhem a sua Bíblia, nós vamos estar caminhando verso a verso. Mas vamos fazer novamente a leitura aqui do verso 5. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira e indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Se você observar o apóstolo Paulo agora, ele vai passar para algumas ações práticas. Se nós estamos vivendo a morte e a vida de Jesus, Paulo agora quer destacar que a evidência desse discípulo que está vivendo a morte de Jesus, vivendo como quem já morreu com Cristo, ele mortifica e despoja a velha natureza. Essa velha natureza que não é segundo Cristo. Ser discípulo é viver essa realidade de compreender que fomos mortos em Cristo. Ele já despojou o corpo da carne, como nós estudamos no capítulo 2, verso 11 e 12. E agora nós estamos com a responsabilidade de nos manter nessa posição, de mortificar, de que esses vícios morais, de cunho moral aqui estabelecido, pelo menos esse grupo de 5 pecados aqui, permaneçam mortos. Essa é a ideia aqui. A maneira como o apóstolo Paulo ele desenvolve nessa admoestação aqui, é considerando que você já morreu para essa velha ordem. Sua nova vida está escondida em Cristo. Seus interesses estão centrados em Cristo. Suas ambições, seus objetivos,
De fato, toda a sua visão agora está centrado em Cristo Jesus, nas realidades espirituais. Se isso é verdade, você vai ter condições agora de enfrentar uma grande luta, que é manter a sua carne em estado de morte, mortificar, tirar essa velha roupa que faz parte dessa caminhada antiga que você tinha. Fazer morrer a natureza terrena. Inclui aqui uma lista, irmãos, de pecados de cunho sexual. Dos 5 pecados mencionados aqui, 4 deles, pelo menos, o apóstolo Paulo menciona lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 em diante, 3 a 7, por exemplo. E ele trabalha, irmãos, essa perspectiva aqui de comportamento, vícios, que não deve fazer mais parte da vida do cristão. O discípulo de Cristo que vive a morte de Cristo, mas que também ressuscitou para viver a vida de Cristo, precisa incluir mortificar a velha natureza. E o que é que o apóstolo Paulo menciona aqui no texto? Ele menciona aí prostituição. É a palavra porneia aqui, que engloba toda a perversão sexual. Envolve fornicação, o jovem que não é casado ter relação sexual com a jovem, envolve relacionamento extraconjugal, adultério, envolve pornografia, envolve todo tipo de aberração sexual que infelizmente se vincula até de forma exposta e pública nos dias de hoje. Essa palavra descreve essa perversão daquilo que Deus fez de bom. Tudo que Deus fez foi bom. O sexo foi criado por Deus para a alegria e o deleite do casal em aliança. Foi feito para a procriação, para espalhar a imagem de Deus nesse mundo. Mas o ser humano, com seu pecado, seu coração inclinado ao mal, ele distorce, ele faz com que essa bondade de Deus se torne algo pernicioso. Paulo deixa claro que todo tipo de prostituição, todo tipo de imoralidade sexual não deve fazer parte do povo de Deus. Ele menciona a impureza, que envolve contaminação moral, erros de cunho próximo aqui à temática que ele está desenvolvendo na área sexual, impureza. Vai um pouquinho mais, porque ele está pensando aqui não só no ato, ele está pensando aqui na mente. Homens e mulheres, jovens, que até não praticam o ato, mas a sua mente é suja, impura. Deus está dizendo, isso não deve fazer parte da sua vida, você deve matar, faça morrer isso. Perversão da paixão sexual, sensual, desejos maus, desejos malignos, super desejos que estão aí trabalhando no coração dos homens. Paixão lasciva aqui vai falar do lado físico do vício. Descreve a pessoa que se permitiu ser dominada por emoções dessa natureza. Ele fala desse desejo maligno aqui, talvez pensando no aspecto mental. Desejo caracterizado negativamente aqui como a adição do adjetivo aqui, mal, né? Desejo maligno. Escrevendo aqui essa concupiscência, esse desejo perverso, de todas as relações que você pode mensurar nos dias de hoje, relações homoafetivas, pedofilia. A gente poderia aqui descrever um leque abusivo nos dias de hoje com a indústria, que trabalha para produzir os melhores vídeos, com os atores, para entupir a mente dos jovens, das crianças, com essas imoralidades. Paulo está dizendo isso deve
deixar de existir. Ele fala da avareza, destacando aí esse aspecto de cobiça. A cobiça deve ser condenada à morte por todos que morreram e ressuscitaram com Cristo. Muitos homens são movidos por ganância. Muitos homens são controlados por aquilo que super desejam. A tal ponto que o apóstolo Paulo denomina aqui idolatria. Porque esse super desejo que você tem, pode ser até por coisas boas, cresce tanto, que se torna um ídolo. E você está cometendo idolatria. É isso que o apóstolo Paulo diz aí. A avareza que é idolatria. O texto, irmãos, claramente nos faz lembrar de que talvez alguém próximo a você, ou até mesmo você, já experimentou de alguma forma algo desse tipo. Alguns que estão aqui provavelmente já entraram numa sala de cirurgia, sem saber se haveria o amanhã. Sim? Alguns? Será que eu vou voltar? Recebeu lá uma geral? Talvez uma ponte safena, um parto difícil, um transplante, ou uma infecção séria. Depois de encarar a morte face a face, suas prioridades mudaram. Eu conheci um homem que andou na porta da morte, mas depois que ele voltou de lá e recebeu vida, com saúde, ele começou a ter uma abordagem totalmente diferente com a família, com a esposa, com os filhos, com a igreja, com as verdades eternas. Ele ganha agora uma nova apreciação por relacionamentos, pessoas, família e irmãos. Nosso ritmo, irmãos, acelerado, cria ansiedades sobre muitas áreas da vida. O trânsito, o dinheiro, e a gente fica irritado, e muitas vezes depois que a gente passa por uma experiência como essa, a gente começa a ver diferente, que a vida não precisa ser tão corrida assim, que a vida não precisa ser tão complicada assim, que a gente não precisa de tanta coisa para viver, que a gente não precisa de tanta correria, que a gente não precisa de tanta loucura. Falando de modo espiritual, irmãos, depois que nós voltamos da morte, depois que nós voltamos do cemitério, nas palavras do apóstolo Paulo, segundo eu mencionei já no capítulo 2, nós encontramos aqui um novo sentido, significado para vivermos. E a evidência mais clara é essa de alguém que realmente abraçou Jesus como seu Salvador e, portanto, decide viver tão somente para Ele. É alguém que quer Jesus como seu Salvador, mas também Senhor da sua vida. Não tem condição de alguém que, ao retornar, por exemplo, de um transplante de pulmão, decidir 5 horas depois voltar a fumar. Você concebe essa possibilidade? Você concebe a possibilidade de alguém que teve um transplante de fígado e logo que saiu do hospital foi beber uma pinga? Ou pensa em alguém que teve que fazer 5 pontes safenas e depois que saiu também do hospital, mandou fazer um churrasco com aquela parte bem gorda da carne. Faz sentido passarmos por experiências de transformação e voltar para a mesma vida? Para os mesmos vícios? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele volta a reprisar isso no verso 6. Estas coisas Deus se ira. Verso 7, vocês andaram nessa vida aí. Essa vida aí é dos pagãos. Essa vida aí de quem não conhece a Deus.
Essa vida é de quem não conhece a Jesus. Tire essa roupa velha. Não mais faz parte do seu viver. Como diz aquela atriz antiga, né? Isso não te pertence mais. Fui lá atrás, não foi agora? O apóstolo Paulo quer desenvolver essa percepção. Eu poderia, irmãos, falar um pouquinho mais sobre essa temática aqui, principalmente que parece que ela é muito repetida nos textos de Paulo. Parece que era algo muito, de muito problema no contexto das igrejas gentias, onde eles estavam plantando, e, portanto, muitos dos crentes estavam ali, sem saber como é que agora vive a vida cristã. Eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos, tratando daquela passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que ele admoesta a não usar o corpo para práticas imorais, sexuais, fornicação, inclusive, ele trabalha lá essa ideia, né, do fornicar, que é o jovem que não é casado, ter sexo com outra jovem, né, sem ser casado. Ele trabalha lá a ideia de que Deus, ele é vingador, que o corpo não nos pertence, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele trabalha essa linguagem de que agora nós estamos em Cristo. Nós estamos agora vivendo em novidade de vida. Ele é vingador, ele fica ofendido quando o crente ele usa o seu corpo de maneira errada. Há consequências, Jesus toma dor. Ele nos chamou para a santificação. Ele sofreu na cruz do Calvário, ele agonizou por nós, não para a gente viver na mesma prática dos pecados anteriores. Ele espera nova vida. Então ele manda despir-nos. A ira de Deus está contra o pecado que pertence à antiga vida. Mas ele também menciona uma relação aí de pecados no âmbito relacional. Senão você olha aí no verso 7, verso 8. Mas agora, verso 7 ele está dizendo, olha, vocês costumavam praticar isso quando sua vida ainda fazia parte do mundo. Mas agora é o momento de vocês se livrarem, despojarem dessa prática, desse comportamento. E ele menciona aí que mais 5 pecados no âmbito de relacionamentos: ira, raiva, maldade, maledicência, linguagem obscena. Tanto a lista dos pecados sexuais, como essa lista aqui desses pecados no âmbito do relacionamento, irmãos, é aquilo que Paulo está dizendo que são coisas da terra. As coisas dessa terra caída, desse mundo dirigido pelo coração do homem mau, por Satanás. Precisamos, irmãos, abandonar formas grosseiras de falar. À medida que nós nos tornamos mais próximos de Jesus, nós não podemos continuar os mesmos. Talvez eu e você fomos criados de uma forma bruta, ignorante, grosso, estúpido. Mas à medida que a gente está andando com Cristo, nós estamos nos parecendo com Ele. Então a maneira que eu falo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, essa postura antissocial, muitas vezes de viver, elas têm que ser também deixadas de lado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tire essa velha roupa. Vocês precisam aprender a maneira correta de viver, inclusive, cuide da sua língua. Cuide da sua fala. Cuidado com a sua ira, com a sua indignação. Cuidado com a amargura profunda, reprimida dentro de você. Isso vai causar explosões turbulentas que vai destruir a harmonia nos relacionamentos da sua casa, com os seus amigos, na igreja, lá no seu trabalho.
Pastor, mas eu sou assim, não consigo controlar não. Consegue. Essa é a mentira de Satanás para você. Eu sou assim mesmo. Não, você pode controlar. Uma coisa tão simples que você já deve ter feito. Em certo ambiente, ou talvez na própria casa, você estava num calor de uma discussão com alguém. Você estava falando alto, você estava irado, alterado. E naquele momento o seu telefone toca. Como é que você atende o telefone? Gritando? Quem é que está falando? Né? Você, pois não, quem é? Você quer falar com quem? E você controlou a sua emoção, não controlou? Você controlou. Então quem disse que você não sabe controlar? Você controla quando você quer. Você pode controlar a sua ira com a ajuda de Deus, porque você morreu e ressuscitou para viver a vida de Jesus. Jesus vive em você e você pode mudar a sua postura em relação a esses pecados. Maldade, atos dirigidos a outros que promovem destruição. A maledicência aqui, que é a tal da famosa fofoca, né? Difamação do caráter do outro. Pessoas que gostam de rebaixar os outros, puxando conversas. Às vezes conversas antigas. E ele aumenta um ponto, né, na história. E à medida que ele então tem prazer em rebaixar outros por mentiras, fuxicos, mexericos. Ele fala aí da linguagem obscena. Pessoas que são dadas a palavrões, palavras podres que não edificam ninguém, palavras chulas, né? Esse é o linguajar que a maioria de nós aqui viemos, infelizmente, né? Você não era pagão? Sim ou não? Sim. Como é que você cresceu nesse mundo? Você cresceu no Evangelho? Inclusive, não, pastor, eu cresci no Evangelho, mas muitos que cresceram no Evangelho passam mais horas vivendo e aprendendo do mundo do que do Evangelho. A maioria dos jovens estão aprendendo sobre sexo do mundo do que do Evangelho. A maioria das crianças estão aprendendo os valores da vida mais na escola, 5 dias por semana, 5 horas por dia, 5 vezes 5, 25 horas por semana na escola, com seus amigos, vivendo a realidade cruel como é o mundo, do que da Bíblia. Quem está formando as convicções da nossa geração não é a Bíblia, infelizmente. É o que está cirandando aí na mídia, por aí afora. Tem bons pregadores aí afora, articulados, preparados, para ganhar a mente daqueles que estão ali à deriva. No verso 9, o apóstolo Paulo, ele acrescenta aí a ideia de não mentir. Uma chamada para a comunidade não mentir. A mentira rompe a comunhão. Tem crente que ainda gosta de mentir. Aquelas mentirinhas de brincadeira, né, às vezes. Existem várias formas de mentir. Nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus. Jesus não mente. O diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você se afeiçoa e parece com ele. Quando você tem esse comportamento horrível aqui de ira, indignação, raiva, maldade, maledicência, linguagem obscena, você parece com um cão. É Satanás, que é o pai de tudo isso aqui. Por isso que essa roupagem aqui tem que ser jogada fora. Não faz parte aqueles que estão vivendo a morte de Cristo. Vocês se despiram da antiga natureza, deste velho homem, de todas as suas práticas perversas. Então, meus irmãos, é isso que o texto apresenta. Uma terceira afirmação que a gente pode destacar brevemente aqui no verso 10 e 11, é que o discípulo de Jesus Cristo, que vive como quem morreu com Cristo, além dele ter uma contemplação que é Cristo,
além dele despojar, ele tirar essa roupa velha, mortificar a sua carne, o discípulo que vive a morte de Jesus, ele também desenvolve um novo pensar. Ele se apropria da mente de Cristo. Está aí no verso 10. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele deixa claro, em outra versão, a NVT, versão transformadora, ele traduz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. À medida, irmãos, que nós estamos caminhando com Cristo, nós estamos aprendendo quem Deus é. Deve haver um crescimento progressivo. Deve haver um crescimento progressivo. À medida, então, que nós conhecemos Cristo, nossas afeições são mudadas. À medida que nós conhecemos Cristo, isso vai ter um impacto na nossa personalidade, no nosso caráter, nas nossas condições psicológicas também. Alguém muito ansioso pode se tornar uma pessoa mais tranquila e confiante em Cristo. Alguém mais agitado, agoniado com a vida, pode se tornar alguém mais confiante à medida que entrega e planeja a vida com Cristo. Então a gente precisa ter cuidado com esse negócio de que não, eu não mudo, eu não tenho mais esperança para mim. Tem sim. Quantas pessoas que afirmam seguir a Cristo, mas continuam os mesmos, agem por compulsão, agem de maneira irrefletida. Nós precisamos, irmãos, avançar no conhecimento do Criador. E à medida que nós adoramos o Criador, nossa mente é renovada à imagem dEle. E se nós adoramos a Cristo, à medida que eu adoro a Cristo, eu me torno semelhante a Ele, em seus gostos, em suas vontades, em suas buscas. E a minha vida começa a refletir quem Ele é. Hoje de manhã nós falamos aqui que você é o que você adora. O povo de Israel se tornou como uma estátua, um ídolo, mudo, surdo, sem visão, porque o povo de Israel adorava os ídolos. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora Jesus, sua mente será renovada e você vai se apropriar do pensamento dele. Cristo é a base para a nova humanidade. Todos podem agora contemplar a Cristo a partir agora dessa base que é a cruz, sua obra redentora. E todos podem ser agora conduzidos a um caráter semelhante ao de Cristo. Todos quem? Todos aqueles que o nosso pecado criou e causou divisão. Por isso ele menciona aí, no qual, verso 11, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Há um reflexo na nossa comunhão. A graça de Cristo, irmãos, coloca uma ponte em todos os abismos relacionais. Você aprende a se relacionar com as pessoas. Você aprende a redimir relacionamentos quebrados. Você aprende a manifestar uma vida de perdão, como nós vamos ver daqui a pouco. Cristo é tudo o que importa. Portanto, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. E a gente precisaria de mais tempo para discorrer sobre muitas das questões que nos separam, não é? Tem alguém aqui entre nós que é racista? Estudamos esse tema recentemente com os jovens, né? Mas em várias comunidades, branco não entra. Ou o preto não entra. Divisões, parcialidades, escolhas que nós fazemos com base em tantas outras coisas que não no Evangelho. Então essa é a perspectiva. Ser discípulo envolve um renovar da mente, uma apropriação dessa mente de Cristo. Agora nós temos um novo fundamento. Cristo está chamando pessoas de todas as raças, tribos e nações.
Deus está chamando o preto e o branco, o feio e o bonito, o pobre e o rico. Deus está convidando todo tipo de gente, aqueles que se apresentam com a moral tão bonita, mas aquele arrebentado que está ali na esquina, caído. Todos são convidados pelo Evangelho. Cristo, quando está em todos, é isso que de fato importa. E finalizando aqui, nosso último ponto, ser discípulo e viver como quem morreu com Cristo, envolve aqui um renovar da mente que vai desabrochar aqui o desejo de viver aquilo que Cristo é. Então você vai notar nos versos 12 em diante, a palavra revestir. Ele começa no verso 12, revesti-vos, pois. Ele continua desenvolvendo o tema. À luz dessa verdade que ele agora acaba de mencionar, vocês agora, que são quem? Vocês são os eleitos de Deus. Quem mais vocês são? Vocês foram chamados para ser santos. Vocês agora foram chamados, e agora vocês são amados de Deus. Amados de Deus. Vocês agora têm o privilégio de vivenciar um relacionamento tão íntimo, tão próximo de Deus. Esse é o convite do apóstolo Paulo aqui. Revestir-se do caráter de Cristo, porque somos eleitos, santos e amados, agora compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, compreensão, perdão e, acima de tudo, o amor, deve ser agora as nossas vestimentas. Tire aquela vestimenta podre, fedida, jogue fora. E agora Paulo está dizendo, vistam-se agora de compaixão. É uma palavra que compaixão não está relacionada a coração, mas está relacionado aqui, essa parte, onde geralmente as emoções são primeiramente sentidas. É estar ao lado, desenvolver um ministério de ajuda, de compaixão, de ministrar a palavra de Deus, encorajando pessoas que precisam. Bondade, humildade, o ser bondoso, inclui não somente o ato em si, mas também a motivação. Tem muitas pessoas que fazem atos bondosos, mas a motivação são tantas outras. Uma pessoa boa, que pratica a bondade de Deus, não simplesmente faz o ato em si que é bom, mas também a sua motivação é boa. Assim como Deus é, assim como Deus tem feito conosco, Ele tem agido com compaixão. Nós que somos miseráveis, Ele todos os dias trata-nos com bondade. Todos os dias, então, Ele desenvolve essa percepção que falta em nós. Jesus Cristo, Ele foi a figura mais humilde. Não era uma qualidade admirável, louvável naqueles dias. Mas Jesus Cristo, então, nos ensina o que é ser humilde. Ele nos convida a imitá-lo também. Jesus Cristo que deixou a sua glória, a adoração celeste, para se identificar com a nossa miséria. Você pode adotar uma postura humilde, de pensar, de agir, como servo, buscando o melhor para o outro. Como ele mesmo trabalha a ideia de compreensão, que é a palavra que está aí no verso 13, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos aqui não é ideia de ter que suportar alguém, tá? A ideia aqui é você deixar o outro ser primeiro. Favoreça o benefício ao outro primeiro do que a você. Envolve então esse ato. Ele fala de perdão. Caso alguém tenha motivo de queixa, como o Senhor vos perdoou, ele diz assim também, perdoai-vos. Porque nós morremos, estamos vivendo a vida de quem? De Cristo. Revistam-se dessas qualidades. É isso que ele está dizendo. Mas o que eu acho mais interessante é que o verso 14, ele diz acima de tudo. Acima de tudo isso que eu já vos falei.
acima de tudo isso que eu já descrevi aqui, como qualidades do caráter de Deus, o amor deve ser a vestimenta que deve fazer com que o relacionamento de vocês, a vida de vocês sejam engrandecida, seja de cura, o amor. Mas ele também fala no verso 15, da paz de Cristo, que é o árbitro no vosso coração. Fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. É assim que ele termina. E aqui a gente pode pensar, irmãos, nessa paz que nós recebemos por Cristo ter mediado. Nós éramos antes inimigos, mas agora por Cristo fomos aproximados da sua cruz. Nós podemos agora experimentar aquilo que o Antigo Testamento falava, né? Shalom, né? Essa plenitude da bênção de Deus na nossa vida. O coração cheio dessa paz vai transbordar paz para quem está ao redor. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo quer nos convidar aqui. Ser discípulo é viver como quem morreu com Cristo. E nós aprendemos que o passo para um entendimento prático, para a gente levar para a semana e observar isso durante a semana, está aqui de uma forma resumida, tudo o que eu falei. A salvação em Cristo, o convite de sermos discípulos de Cristo, envolve transformação. Transformação dói. Mudar implica em rendição, entrega, sacrifício, ajustes. Fazer ajustes às vezes é complicado, não é? Pois é, na vida cristã tem alguns ajustes que são complicados. Mas nós estamos aqui, irmãos, para desenvolver a percepção de que o discípulo de Cristo está em transformação. Estamos em Cristo mortos para viver uma vida ainda nessa natureza caída. Estamos aguardando Ele voltar. Até Ele voltar, nós vamos entender a vida cristã envolvendo o despojar, o renovar e o revestir. Precisamos despojar dos velhos hábitos, da velha maneira de pensar, dos velhos comportamentos que ofendem a Deus, não faz parte do padrão de Deus. Precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e com base nesse renovar, nós vamos nos revestir, e nós vamos estar vivendo esse ciclo o tempo todo, despojar, renovar a mente e revestir. Despojar, renovar a mente e revestir. Isso está acontecendo toda semana com a sua vida, discípulo de Cristo. Espero que sim, né? Hoje à noite você está aqui participando de um culto como esse, onde nós dedicamos boa parte ao ensino da palavra. Espero que a sua mente esteja sendo renovada. Nessa noite você foi alertado que tem coisas que você precisa despojar, que você precisa tirar da sua vida. Está aqui. Tem a ver com práticas na área moral, na área sexual, tem a ver com a sua mente, tem a ver com o seu corpo, mas também tem a ver com os seus relacionamentos. Você foi recomendado observar aqui o desafio de revestir de qualidades, de atributos de Deus, que Deus quer que isso seja experimentado por nós. Esse é o processo de transformação do discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é entender isso. Do contrário, questione se você é discípulo de Jesus, se você é cristão. Então as premissas se morrestes com Cristo, vocês não precisam se sujeitar às ordenanças. Foi semana passada, tá? Capítulo 2. Você não precisa estar sujeito a leis e regras de homens. Você precisa estar sujeito a Cristo. Contemple a Cristo. E na medida que você contemplar a Cristo, porque você está ressurreto nele, você vai então desenvolver dia após dia o despojar, o renovar e o revestir. Que a palavra de Deus prospere nos corações presentes aqui nesta noite, amém? Que vidas
que possivelmente ainda não são, de modo declarado, cristãos, talvez hoje é noite de você dizer: bom, pastor, eu entendi a proposta de Paulo. Paulo, ele não deixa dúvida de que o estilo de vida agora é uma questão de morte. Eu entendi que eu preciso morrer para mim mesmo. Eu tenho muitas vontades, eu tenho desejos, eu tenho sonhos. O senhor nem imagina os sonhos que eu tenho. Nessa noite, você está disposto a colocar tudo isso ao pé da cruz? Você está disposto a morrer para experimentar desejos ressurretos? Você está disposto a morrer para ter expectativas ressurretas? Você está disposto a morrer para ter uma mentalidade ressurreta? Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto? Você está disposto a morrer para ter a vida de Jesus em você? Pastor, eu não consigo praticar isso aqui não. Pois é, não pode mesmo não. Você nem pode, só se Cristo estiver em você. Hoje à noite você pode fazer isso, você que não é crente. Hoje é o dia de você crer em Cristo, e você sabe disso. E aos irmãos em Cristo, a nossa luta continua. O desafio de hoje à noite é: viva como alguém que já morreu com Cristo. Como, pastor? Ambicione, deseje contemplar Cristo todo dia. Não passe um dia sem olhar Cristo nas páginas das Escrituras. Não passe um dia sem deixar de meditar, de orar, de falar com Ele. Contemple quem Cristo é. Ele está à destra de Deus. Ele possui todas as bênçãos que você precisa, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pensa nisso. Sua vida depende dEle. É igual aquele camarada que precisa daquele transplante, só tem uma pessoa para ajudar, ele está preocupado: será que aquela pessoa vai ficar viva até a semana que vem? Eu dependo dEle para viver. Se ele não fizer a doação, eu morro. Pensa nisso. Se você não tiver Cristo nessa perspectiva, você não está vivendo como discípulo dele. Você precisa de Cristo para viver, e você precisa contemplá-lo todo dia. Você precisa matar essa natureza terrível que está dentro de você, que te faz pecar toda hora, que faz você pensar aquilo que é indevido. Mate essa natureza. Cristo já matou ela na cruz, e agora a função minha e sua é possível, porque Ele já venceu. Desenvolva um renovado a sua mente, e experimente um revestir de um caráter que é o caráter de Deus. Faça isso, é o desafio dessa semana. Fiquemos de pé, vamos terminar cantando que precisamos confiar.